Continuando com o tema potenciação, nós vamos ver mais dois subtemas sobre cálculo de potenciação, ou melhor, sobre as propriedades da potenciação. Tanto propriedades quanto artifícios que se pode utilizar para calcular a potenciação. Isso é muito importante para quem pretende fazer vestibular ou concurso público. Por quê? As bancas, de forma inteligente, preparam questões que, a princípio, num primeiro momento, parecem questões complicadíssimas, mas não são. São questões, na verdade, que podem ser resolvidas através de alguns artifícios e através do conhecimento da teoria por trás das propriedades de cada operação matemática. É importante porque, geralmente, o aluno, o candidato a concurso público, ele se apega aos temas mais complexos e se esquece de reestudar ou de até aprender pela primeira vez o básico da disciplina, o básico da matemática. E aí, quando parte para uma questão complexa, que na verdade o que é uma questão complexa? Uma questão que exige de você conhecimentos variados, que exige de você uma habilidade um tanto mais completa sobre aquele conteúdo ou conteúdos que estão sendo cobrados na prova. Se você perguntar a 10 alunos que dizem conhecer potenciação, talvez apenas 2 ou 3 deles irão conseguir resolver potência de um número decimal com uma velocidade considerável. Justamente porque, geralmente, o aluno ele deixa de lado essas regrinhas pequenas, se preocupando apenas com o conteúdo maior. E o conteúdo maior, principalmente em se tratando de matemática, ele é composto pelo passo a passo dos conteúdos menores. Então, antes que a gente comece a complicar, a gente vai realmente trabalhar mais alguns temas de potenciação para em seguida passar para exercícios. Vamos ver potência de um número decimal e potência de um número relativo. Antes de tudo, vamos à potência de um número decimal. Em geral, quando cai esse tipo de questão, calcule esta potência. 0,03 elevado ao cubo. Muita gente treme. Puxa, como calcular isso aí? E geralmente, quando consegue fazer, faz com uma lentidão impressionante. Tem gente, tem aluno, tem candidato que por não conhecer o macete, por não conhecer o atalho, por não ter habilidade mais abstrata de calcular isso aqui, acaba fazendo a continha manualmente. Bom, se são 0,03 ao cubo, serão 0,03 vezes 0,03 e vezes 0,03, claro. Mas se você for fazer essa continha manualmente, você vai perder um tempo preciosíssimo na prova. E muita gente ainda sai falando mal da banca, dizendo que, nossa, como é que cobra potência de números decimais? Na verdade, a banca está certa. Você é que não estudou o suficiente. Você é que provavelmente não conhece os atalhos, não conhece os artifícios, não conhece a teoria por trás daquela questão. Então vamos lá. Como é que ficaria aqui? Ora, para calcular a potência de um número decimal, eu simplesmente sigo 2 passos. O primeiro deles, eu calculo a potência como se fosse um número inteiro. Primeiro passo, calculo a potência como se fosse um número inteiro. Observe. Vou considerar como se fosse o 3 um número inteiro, como se eu não tivesse aqui 0,0. Então, 3 elevado ao cubo dá quanto? 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Muito bem, 27. Agora, eu trabalho com zero. Como é que eu trabalho com zero? Observe. A gente vai saber onde é que a vírgula será colocada. A gente vai subentender que a vírgula está logo aqui. Claro, porque 27 é a mesma coisa que 27,0. A mesma coisa. Esse zero à direita da vírgula não tem valor. A menos que você esteja trabalhando com unidades monetárias, dinheiro.
Aí você diz 27,00 para dizer que são R$ 27. Então esses zero sozinhos aí, após a vírgula, tudo zero, não tem valor, tá? Sozinhos. Muito bem, então o que eu faço aqui? Eu preciso agora colocar essa vírgula em algum lugar. Em algum lugar. Quantas casas após a vírgula? A gente sabe que essa potência vai dar 0, alguma coisa. Disso aí a gente sabe. Então você calcula como se fosse um número inteiro, tá aqui, 3 elevado ao cubo dá 27. Agora, como saber quantas casas eu terei após a vírgula? É simples. Basta multiplicar o expoente pela quantidade de casas após a vírgula que o número original possui, que a base possui. Repetindo para não esquecer. Para saber o número de casas após a vírgula, então o primeiro passo a gente já viu. O primeiro passo a gente faz a potência, eleva o número ao cubo, neste caso aqui, a esse expoente, como se ele fosse inteiro. 3 ao cubo é igual a 27. Agora, para o segundo passo, para encontrar a quantidade de casas após a vírgula, basta eu multiplicar o expoente pela quantidade de casas decimais que o número original possui, ou seja, que a base possui. Logo, observe. Eu tenho 3, vamos fazer aqui a continha? Tenho 3 vezes, 3 é o expoente, vezes. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula? 2. No número de origem, eu tenho 2 casas após a vírgula, na base de origem. Então, 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Logo, é só isso. Logo, este número resultante, o resultado desta potência, terá 6 casas após a vírgula. Então, se eu subentendo que a vírgula está aqui após o 7, eu vou contar, atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para não ficar sozinho, tenho que pôr a vírgula, não posso colocar a vírgula sozinha, coloco mais um 0. Vamos lá? De novo, a vírgula estava aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 casas após a vírgula. Então, 0,03 elevado ao cubo será 0,000027. É muito importante entender isso aqui, porque se você fosse, caro amigo, multiplicar 1 a 1, você perderia um tempo enorme na prova. Passaria a prova inteira fazendo essa questão. Vamos aqui ao segundo. Nós temos, novamente aqui, 12 ao quadrado. Então, o primeiro passo, vou elevar a potência como se fosse um número comum. 12 ao quadrado, 144. Coloque mais afastado para poder trabalhar com a vírgula. 144. Pronto. Elevei como se fosse um número inteiro. Mas nós sabemos que ele é decimal. Se é decimal, agora eu vou... Se ele é decimal, eu vou agora ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Vou multiplicar o expoente pela quantidade de casas após a vírgula. Eu tenho aqui 2, que é o expoente, vezes 2. Não tenho 2 casas após a vírgula? 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, este número 144, nele, a vírgula vai ter que se deslocar da direita para a esquerda 4. 4 casas. Então, a vírgula subentende-se que ela esteja aqui, após o último 4. Então, 1, 2, 3. Eu já tenho 3 casas aqui. A quarta não tenho completo com 0. Como a vírgula não pode ficar sozinha, coloco um outro 0. Então, 0,12 elevado ao quadrado é igual a 0,0144. Isso complica para muita gente. Quando cai esse tipo de questão, muita gente boa, que sabe calcular, perde nesse tipo de questão, ou por não ter tempo de chegar até o fim, ou porque realmente se confunde todo. Então, quantas casas após a vírgula? 2 vezes a quantidade de casas que tem na base original, na base. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 casas após a vírgula. 0,12 ao quadrado é igual a 0,0144. Vamos lá agora no último aqui. Nós temos 0,02 elevado à quarta potência. Tranquilo, eu vou elevar o 2 à quarta potência. Eu vou considerar o número como se fosse inteiro. Vamos lá?
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Está aqui, 16. Mas eu vou precisar fazer, eu vou ter que colocar esse 16 um pouco mais para cá, porque pelo que eu estou vendo aí, vai ter 0 aí a beça. 16. 2 à quarta potência, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. É 16. Agora, quantas casas após a vírgula terá esse número maluco aí? 4 vezes, então eu multiplico o expoente vezes a quantidade de casas que há após a vírgula. 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Logo, terei 8 casas após a vírgula. O resultado dessa potência terá 8 casas após a vírgula. Fica difícil de calcular até na calculadora. Se a calculadora tem menos de 8 casas, menos de 8 dígitos, você vai ter problema. Mas manualmente é mais fácil que na calculadora. Pasme, mas é verdade. Então a banca cobra. A banca quer que você conheça com profundidade. Mas você vai conhecer com profundidade. Afinal, você está assistindo ao Jusilândio. Observe. 8. Então eu tenho a vírgula aqui. Aí eu vou mover essa vírgula da direita para a esquerda 8 casas. Ela está aqui. Então vamos lá. 1, 2, eu tenho 2. As demais, as outras 6 eu não tenho completo com 0. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está a vírgula. Mas ela não pode ficar sozinha. Coloco mais um 0. Então, confira, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode marcar a alternativa, vai ser isso aí. 0,00000016. 0,02 elevado à quarta potência. Mas professor, até agora o senhor trabalhou apenas com 2 casas após a vírgula na base original. No número original. Não importa. Você poderia ter aqui, por exemplo, 0,2 elevado ao cubo. Como é que fica 0,2 elevado ao cubo? Atenção. 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 8. Quantas casas após a vírgula? É só você multiplicar o expoente, que é 3, pelo número de casas, não é o número que está após a vírgula, pelo número de casas decimais que o número original possui, que a base original possui. Quantas casas decimais possui a base original? 1. Não vá multiplicar por 2. 1 casa decimal. Aqui eu multipliquei por 2 porque eram 2 casas decimais. Então, umazinha só. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 3 casas decimais. A vírgula está aqui, subentendo que ela está após o 8, vai lá. Então, o 8 é uma casa, 2, 3 casas. Aqui estará a vírgula. Como ela não pode ficar sozinha, 0,008. É assim que se faz, é assim que se eleva uma base decimal a uma potência. E isso você pode empregar de todas as formas. Se você tivesse também elevar, por exemplo, 1,36 elevado ao quadrado, você vai fazer 136 ao quadrado e depois mover o que? 2 vezes 2, 4 casas. E assim por diante. Eu quero dizer também agora, ainda nessa aula, eu quero falar sobre o número relativo, sobre a potência de um número relativo. É só um lembrete, porque isso é visto lá na 5ª série, 6ª série, até no primário de algumas escolas se vê isso aí. É só um lembrete para você que está me assistindo. O lembrete é o seguinte: quando você tem um número relativo, olha, quando eu falo de números relativos, eu estou falando dos números positivos e negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4 números positivos ou negativos, ou seja, é o conjunto N dos números naturais, mas também, além de eu ter contido aí o conjunto N, eu tenho também o conjunto dos números positivos ou negativos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, com os números relativos, então, se quiser falar melhor, se quiser entender melhor isso aqui, para a gente não entrar na ideia de conjunto agora,
Com os números positivos ou negativos, a gente trabalha da seguinte forma a potência. Caso a base seja positiva, o resultado será sempre positivo. Não importa qual seja o expoente ou qual seja a base. Se a base é positiva, o resultado será sempre positivo. 2 elevado ao quadrado vai dar 4 positivos. O mais eu não preciso escrever. 3 ao cubo vai dar 27 positivos. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, por conseguinte, caso eu tenha, atenção, caso eu tenha uma base negativa, aí o resultado da potência vai depender do expoente dessa potência. Se o expoente for par, a potência será positiva, o resultado será positivo. Por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 3 ao quadrado dá 9. E o sinal é mais, que eu não escrevo, não preciso escrever. Se você quiser escrever por desencargo de consciência, mais 9, não vai alterar nada. Então, se o expoente for par, o resultado será positivo, mesmo sinal sendo negativo. Se o expoente for ímpar, o resultado será negativo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 quadrados, 8. Resultado negativo. Repetindo. Quando a base é positiva, resultado sempre positivo. Não importa se o expoente seja par ou ímpar. Se a base é positiva, resultado sempre positivo. Se a base for negativa, vai depender do tipo de expoente. Base negativa. Se o expoente é par, resultado positivo. Se o expoente é ímpar, resultado negativo. Vamos ao próximo tema.